Olá a todos, soy Shafi, muchas gracias por estar aí uma vez mais. E neste vídeo vou comentar o processo que nós seguimos quando queremos comprar uma empresa. Então, desde a análise fundamental, passando por análise técnica e a decisão se vamos comprar ou não. Vamos falar hoje da empresa Interactive Brokers, que estamos acompanhando já há um tempo. E o primeiro passo que vamos fazer, vamos mirar a parte fundamental e logo haremos uma análise técnica e ao final do vídeo mostraremos nossa decisão se queremos comprar agora, vamos esperar ou vamos fazer alguma operação com opções. Então, se quereis ver nosso processo, acompanhe-nos nesse vídeo. Bem, nós vamos usar a plataforma ToInvest para hacer nuestra análisis fundamental. Entonces, esa es la página inicial que tenemos en la plataforma, pero queremos ver Interactive Brokers, IBKR. Entramos y nos sale la parte de resumen. Podemos ver los últimos 10 años, la acción ha estado subiendo, lo que es buena noticia, y tenemos algunas informaciones básicas a ese lado. Nosotros primero queremos saber de qué va la empresa. Miramos, Interactive Brokers opera como um broker a nível mundial. A companhia está especializada em executar e fazer o settlement ou clearing de operações com opções, futuros. Ou seja, não é solamente um broker, é um pouco mais que um broker. E nesse broker se opera em quase todos os países do mundo. Um inversor como nós tem acesso a esse broker. Temos aqui algumas informações básicas, o sector que está na empresa, financeiro, pero como ideia básica, esta página já nos mostra o que é a empresa e alguns dados importantes. Pero quando eu quero ver uma empresa, esses dados não me dizem muita coisa à primeira vista. Uma vez que eu conosco a empresa, sim. Então, a primeira coisa que vamos ver a parte de informe trimestral. Nós aqui temos um resumo general que está em espanhol nessa plataforma, generado por inteligência artificial, o que é muito interessante. Vemos o último quarto que Interactive Broker reportou resultados positivos sólidos e com ingressos recorde, superando expectativas, particularmente com aumento de 36% em los ingressos. Isso já nos disse uma coisa interessante. Pero normalmente me gusta ver mais, además de las partes positivas, que logo vamos ver na parte de dados financeiros, esses números estão aí. Normalmente, este informe é generado em função do informe técnico que a empresa emite a cada trimestre. Pode haver algum dado como a modo de propaganda ou de marketing para melhorar a imagem da empresa. Então, me gusta ver mais os dados financeiros, mas como uma ideia, temos aqui as principais informações e temos os desafios que a empresa pode enfrentar nos próximos anos. E eu particularmente me preocupa muito os câmbios regulatórios, principalmente agora que estamos em um período de muita negociação geopolítica e de trading entre países. Trade que eu digo é comércio exterior. Podemos ver empresas como Interactive Brokers, que opera mundialmente, podia sofrer algum câmbio regulatório que lhes afetaria o negócio. Então, é uma empresa que temos que estar atento a este ponto em específico. Dito isso, podemos ver aqui os informes. A mim me gusta ver o informe 10K. Se observamos antes, 10Q é do trimestre. Me gusta ver os últimos 10K da empresa. Se entramos, clicamos em 10K, podemos ver o índice deste informe. Não vamos entrar em detalhe como ler, como ver. Esse é um informe anual.
De certa maneira, me gusta ver a parte de competência, que é competition. Algumas empresas dizem claramente quais são as outras empresas que eles competem. E eu he leído aqui, no Interactive Brokers não nos dá essa informação tão detalhada. Tendríamos que buscar por outro lado. Además, há muita informação no DSK, é onde sale toda a informação que está na plataforma. Se vemos alguma discrepância, tendríamos que mirar aqui dentro. Então, é uma boa fonte de informação, vale a pena echar um vistazo, mas o foco hoje é ver a parte de análises financeiros. Então, vamos entrar aqui em dados financeiros. O primeiro que eu vou fazer, eu não quero ver dados muito antigos, nem tampouco os pronósticos. Eu quero ver o que ha ocorrido em los últimos 10 anos, desde 2015 hasta 2024. Vou primeiro em dados por ação e eu quero ver o benefício por ação diluído. Temos aqui um crescimento do benefício por ação de 27,5% anualizado. Agora, esse é um dado por ação, pero como está realmente o benefício completo? Então, venimos aqui em contas de resultados, barramos e vemos o benefício neto comum excluído itens extra. Marcamos nesse ícone do gráfico e vemos, vou apagar o benefício diluído, que o benefício neto em los últimos 10 anos ha crescido 35,5%. Se vemos o benefício neto diluído, ha crescido menos. Que isso quer dizer a nós? Que a empresa está emitindo mais ações. E se vamos a dados por ação, podemos ver aqui que o número de ações diluída vem crescendo ano tras ano. E esse crescimento das ações dilui a nós como os inversores com a inversão que temos. Então, esse é um ponto importante que há que ter em conta. Estamos observando que a empresa está aumentando o número de ações. Independente disso, vemos que, aún assim, o benefício por ação está crescendo, com um crescimento de 27,5%. Bem, nós já hemos visto o benefício por ação diluído, já hemos visto que as ações, o número de ações está aumentando. Eu quero ver agora o patrimônio neto da empresa, se está crescendo ou não. Además, quando miramos esses rátios, eu estou apontando em uma planilha Excel as taxas de crescimento que serão importantes ao final para determinar o valor que esperamos para comprar a ação. Então, o patrimônio neto, nós vamos ao balance e miramos aqui abaixo o patrimônio neto. Vemos que aqui está crescendo ano tras ano. Pero junto com isso, é interessante ver para nós como inversores, é interessante ver que o patrimônio esteja crescendo e sumar os dividendos que nos pagam. O dividendo podemos ver no estado financeiro de fluxo de caixa. Nós barramos aqui e vemos dividendos comuns. Se marcamos, vemos que o dividendo está em um valor negativo. Esse é negativo porque é um dinheiro que está saindo da conta da empresa e sendo enviado aos inversores. Vemos que a cada ano a empresa paga mais dividendo. Pero temos que recordar que, ao mesmo tempo, a empresa ha aumentado o número de ações. Então, quando nós fazemos a conta de dividendos por ação, durante todo esse período,
o inversor que tinha uma ação ha cobrado 40 cêntimos por ação, aunque a empresa haya distribuído mais dinheiro. Então, sempre miramos o valor total para ver a saúde da empresa, pero queremos saber o valor por ação para ver quanto eu, como inversor, estou ganhando ou recebendo de dividendos da empresa. Pero vemos, apesar, como dije, é um número negativo, pero a empresa está aumentando o valor que paga em dividendo. E este último ano ha praticamente duplicado o valor que ha pagado de dividendos. Otra forma de hacerlo es ir a la pestaña donde pone Dividendos. Clicamos en Información General y pedimos visualizar la gráfica de dividendos por acción. Luego, yo lo que quiero ver es el flujo de caja operativo si a lo largo del tiempo esse valor está aumentando. Entonces vengo al flujo de caja e vengo al flujo operativo. Marco aqui com o gráfico e subo. Podemos ver que o flujo de caja operativo com o tempo está aumentando. Apesar de 2020 ha habido um aumento muito forte, logo uma bajada, pero estamos vendo que está aumentando novamente e está mais alto que 2020, pero com uma tendência general de subida. Segundo eu tenho apontado aqui na planilha, este crescimento está ao redor de 31,8% anualizado. É um crescimento bastante bueno. Por fim, eu quero ver as ventas da empresa. Vengo a la cuenta de resultados, ventas totales. Veo que as ventas totales também estão subindo e uma maneira, digamos, bastante buena. Essa curva de aumento de las ventas significa que a empresa está logrando aumentar suas ventas de maneira sostenível. Me parece bastante interessante como está aumentando. Esse total de ventas eu tenho apontado que está crescendo a uma taxa de 15,70% ao ano. Bastante bueno. Por fim, pero no menos importante, me gusta ver o flujo de caja livre. Então, eu venho ao final aqui desse estado financeiro do flujo de caja e vejo o flujo de caja simple. O flujo de caja simple tem um aspecto, neste caso, similar ao flujo de caja operacional e também está crescendo a uma taxa de 32,38%. Então, com esses dados, nós temos visto que a empresa está crescendo, está aumentando as ventas, está aumentando o flujo de caja livre, que é uma métrica muito importante a la hora de ver se a empresa tem saúde financeira ou não. E vamos, por último, aqui ver a parte de deudas. Se vemos o balance, a deuda total em 2024 está ao redor de 16,5 bilhões em inglês, não? Isso é 1.000 milhões espanhol. E se vemos o flujo de caja, com esse flujo de caja se pagaria essa deuda em 2 anos. Então, não me parece que é uma deuda preocupante. A parte fundamental é essa. E hemos visto que a empresa está crescendo, a deuda de momento não preocupa, tem um flujo de caja que me parece bueno. Então, é uma empresa que poderíamos pensar em comprá-la. Agora, está em el preço que queremos comprar? E isso é o que vamos ver com uma planilha Excel que é preparado aqui. Bem, na plataforma Tu Invest, nós sacamos esses valores que estão aqui, do benefício por ação, do patrimônio total, o dividendo total e dividendo por ação, o fluxo de carro operativo,
las ventas, el flujo de caja simple. E nos últimos 10 anos, temos aqui as taxas de crescimento que a plataforma já nos dá, não hace falta copiar, pero eu puse nessa planilha para facilitar a explicação nesse vídeo. Então, temos essas taxas de crescimento em cada um desses ratios que hemos visto da plataforma. ¿Por que são importantes? A la hora de estimar o valor, nós só temos que estimar quanto esperamos que a empresa vai crescer no futuro. Então, eu tenho aqui o número de ações que é aumentado, está aumentando um 6,37% por ano. Isso nos dilui, pero o crescimento está superior a essa diluição. Então, de momento, não nos preocupa. Pois bem, lo que vou fazer, eu vou correr o benefício por ação diluído, 6,93 de 2024, e vou fazer uma primeira estimação com uma taxa de crescimento de 6,64, que é a taxa mais baixa que temos aqui nesta lista que hemos tomado nota. Então, vengo abaixo, está aqui a taxa de crescimento, o benefício por ação, a taxa de crescimento de 6,64. Estou utilizando neste exemplo um 12% da taxa de desconto, não necessariamente é a taxa que nós utilizamos, e como um múltiplo de valor para um valor terminal, estou considerando 22,70. Então, começando o benefício por ação, e a cada ano vamos multiplicando por 6,67 e isso é o que estaria crescendo o benefício por ação. E ao final, eu he decidido multiplicar por 22,70 o valor de 2022, para ser um pouco mais conservador. Muita gente utiliza 2023, que em teoria seria o correto, mas eu quero ser um exemplo mais conservador. Nós, com a taxa de 2%, traemos ao valor presente esse fluxo que temos aqui arriba e chegamos a um valor intrínseco de 133,87 por ação. Bem, pero essa é uma estimação com 6,64. Logo, eu vou fazer o mesmo, pero utilizando um crescimento de 8,76, que foi o que é o crescimento de las ventas, e utilizando 15,58, que é o crescimento del dividendo, que é uma taxa, não é a mais alta, pero está no médio entre 35 e 8. É um rango intermédio. Não quero usar taxas de crescimento superiores a 15%, porque é muito difícil que uma empresa siga crescendo 15% todos os anos nos próximos 10 anos. Então, não quero estimar de maneira optimista, quero estar no lado mais pessimista. Chegamos a um valor de $254,98 por ação. Pois bem, temos aqui esses valores que temos arriba, de las hipóteses 1, 2 e 3, e o promédio seria $180. Se ponemos um margem de segurança de 30%, que esse margem de segurança, muita gente utiliza 30%, mas não necessariamente nós outros, poderia ser diferente. Tendríamos um preço de compra de 126,65%. E nesse ponto, muita gente lhe gusta poner cenários. A hipótese 1 tem 30% de probabilidade que vai ocorrer. Então, se multiplicamos esse valor por 30%, que é esse valor que está na fórmula, lo mesmo hacemos com a del médio, que poderia ser 50%, e a mais optimista, um 20%. E chegamos a um valor de $168 por ação,
e com uma margem de seguridade de 30%, chegamos a 117,69 dólares. Um promédio seria 142,90. Esses números é muito provável que não sejam exatamente os números que vão a sair dentro de 10 anos. Então aqui não temos que ser exatamente corretos. O que necessitamos é estar dentro do rango de magnitude para mais ou menos acertar, porque não sabemos o que vai passar dentro de 10 anos. O que sim queremos é que a empresa siga crescendo. Esse é o objetivo como inversor. Um outro número que eu saco é que eu pongo um valor 30% por cima desses valores que eu calculo como valor intrínseco. Por exemplo, 218 sem margem de seguridade ou 152 com 30% de margem de seguridade. Esses valores me dão uma ideia hasta quando eu posso seguir operando com opções se tenho intenção de comprar a empresa. Esse é um rango que eu utilizo para decidir. A partir de aqui, já estou especulando e não buscando comprar as ações. Por exemplo, se quero vender puts. E como uma ideia que já é intuitiva, pero vale a pena recordar, supongamos que o preço agora mesmo, quando estamos gravando esse vídeo, o preço está em 197 dólares. Se compramos agora e com o fluxo do benefício por ação que hemos visto em cada um desses cenários, com esse fluxo, a taxa de retorno interna, comprando a esse valor, nós, em teoria, lograríamos um 6,86% anualizado. Supongamos que conseguimos comprar a 126,65. Nossa taxa de retorno interna seria quase que o doble, seria 12,78%. Então, o ideal é tentar comprar sempre quando a empresa esteja um pouco mais baixo, o valor da ação, buscar pullbacks no gráfico e comprar nesses pontos mais baixos, porque hemos visto que a empresa está subindo. Então, quanto mais baixo compramos, provavelmente tendríamos uma rentabilidade mais alta no futuro. Bem, então nós já temos uma ideia de quanto vale a empresa, de quanto deveríamos comprar. Estaria neste rango, 142,90 seria um bom preço, pero vamos ver a parte técnica e ver se está nesse preço ou como está o gráfico e se vale a pena comprar agora ou esperar. Agora vamos ver o análise gráfico da empresa. Pero antes de ver a empresa especificamente, eu queria dar uma mirada em seus competidores. Por exemplo, Elipla. Vemos que a empresa está em uma tendência alcista. Miramos Charles Schwab, que é outra empresa que tem um broker que é competência de Interactive Brokers. Charles Schwab igual está em uma tendência alcista. Outro broker que está cotizado, Jefferies. Jefferies, de 2020, começou na tendência alcista, mas está desde 2007, digamos que uma tendência bajista. Pero de maneira geral, os brokers estão em uma tendência alcista. Ultimamente, Robinhood está em uma tendência alcista, ha salido IPO. Normalmente essas empresas, quando saem no mercado, têm um período de bajada, mas logo começa a subir e está tentando romper ou chegar cerca do máximo da salida em bolsa. Então, vemos que de maneira geral, os brokers estão em uma tendência alcista. Agora vamos ver o Interactive Broker especificamente. Eu o que estou vendo é que a empresa, desde 2012, está com essa tendência alcista. Já bastante anos seguidos. Pero que eu observo, cada vez que a empresa toca a linha e se aleja, tende a volver a la linha novamente. Sube, vuelve. E agora, em los últimos anos, ha subido muito. Então, é possível que tenhamos um período de correção.
Não sabemos, pero hemos visto que é um patrão que a empresa sigue já desde 2012, que é uma coisa natural, uma tendência alcista é tocar a parte de la linha alcista. Esse é um gráfico mensual. E o que eu estava comentando é que a empresa, de tempos em tempos, tem períodos de correção. Algumas não são correções, digamos, barrando, pero são períodos que anda, como eu digo sempre, anda de lado. Pero de maneira general vai subindo e cada vez que toca a linha vai subindo. Outra coisa que me chama a atenção no período, no gráfico mensual, é que este patrão de uma vela roja e logo duas velas verdes em seguida se repite algumas vezes. Por exemplo, aqui hemos visto que ha passado isto e nesse ponto também. Então, poderia ser que essas velas ocorrem em momentos de consolidação. Poderia ser que estamos iniciando, no gráfico mensual, um período aqui de consolidação. Tendríamos que esperar um pouco mais para ver. Agora que hemos visto o gráfico mensual, eu queria pôr aqui a média de 10 para dar-nos uma ideia de como esse gráfico se comporta com a média de 10. Vemos que cada vez que rompe o máximo de la consolidação, o gráfico tende a subir, não? A ter um período de subida importante. Então, vemos que aqui subiu e aqui lo mesmo. Então, a média de 10, quando o gráfico rompe essas tendências e passa por encima da média, podemos ter buenos retornos a curto e médio prazo. Aunque hemos tenido subidas aqui de 3 anos, subida de 1 ano e meio. Bem, então o gráfico mensual nos mostra que a empresa está em uma tendência alcista de largo prazo, pero o que está passando agora no diário? Eu vou pôr as médias de 50 e de 200 para ter uma ideia como está o gráfico com relação ao promédio de los 50 períodos e 200. Nós vemos, normalmente a média de 10 é o momento que está a ação agora mesmo. Quando está por encima da média de 10 é um momento positivo. Quando está por debaixo é um momento negativo. Agora mesmo está por encima de 10. La de 50 ha funcionado como suporte aqui e nesse período hasta que rompeu hacia abaixo e uma vez mais e nesse ponto ha roto, ha intentado retestear para subir, seguir a subida. Quando o preço estava por debaixo, e nesse momento, ao romper aqui, hemos visto que tardou 3 dias para despegar-se e a volta a tocar. Então, podemos esperar no futuro que esse preço poderia tocar novamente essa média de 50, pero seguir com a tendência alcista. Vemos que a média de 200 ha funcionado como suporte, pero e nessa caída, tivemos uma caída com um gap, e logo recuperamos a média de 200. A média de 200 sigue subindo, o que me parece importante para uma tendência de largo prazo. Vou quitar as médias, que eu quero um gráfico mais limpo para poder explicar o que eu estou vendo aqui. Desde agosto de 2024, a ação ha tenido uma subida importante e começou a corrigir
hacia abajo. De toda essa subida, uma correção que barra de 61,8% da extensão de Fibonacci suele indicar, digamos, debilidade do valor. Pero a ação ha barrado aqui em um momento de extrema preocupação no mercado, pero ha recuperado e logo se ha mantenido nesse suporte e ha vuelto a subir, superando o nível de 38,20. Isso me parece importante. Muestra que a empresa está volviendo a ter força novamente. Además, vemos que, vou poner esse nível que me parece um nível que foi um nível de resistência e que o preço agora está superando. Me parece importante que tivemos gaps entre esse sector, aqui e aqui. Agora mesmo, o preço está tentando cerrar esse gap, aunque haya derrado gaps aqui atrás, está tentando cerrar o gap anterior. Está subindo, seguindo essa tendência de curto prazo e saindo de um ombro, cabeça a ombro invertido. E ha roto a linha esta de clavicular, como se disse aqui. Temos um preço objetivo que seria essa distância, aproximadamente essa distância. Se ponemos aqui, teríamos um preço objetivo ao redor de 220 com relação a este movimento. Se hacemos uma extensão de Fibonacci desde o mínimo desse movimento aqui e até o pullback, nós estamos com 100% do movimento ao redor de 198 e vemos que é justo nessa zona que está cerrando o gap. Então eu esperaria que esta ação poderia subir um pouco mais e poderíamos ter um pullback. Pero isso é uma expectativa de curto prazo. De largo prazo estamos vendo que poderíamos chegar aqui a médio prazo, não? Poderíamos chegar a 220 e ter alguma correção. Se queremos ver aqui uma correção que poderíamos ter desse movimento, poderíamos ter uma volta aqui a 180 que não invalidaria essa subida. Poderia ser um movimento natural de subida, barrada e subida. Ou a mitad caminho nesse sector, chegar aqui e seguir subindo. Esses são os cenários que podemos esperar. Pero o cenário que eu estou esperando agora mesmo é que suba um pouco mais e logo vuelve a testear esse nível de 193 para seguir subindo. Pero como sempre, esses são cenários prováveis, não certeza. Nadie sabe o que vai passar. O que temos que estar atentos são as previsões ou as expectativas de lo que poderia passar para estar preparado para os dois lados. Pois bem, nós havíamos dito que o preço estaria de compra entre 168 e 117 dólares. Um preço de 142 seria um bom preço para iniciar uma posição. Estamos vendo que a empresa está em 197. Agora mesmo, para comprar como por fundamental, me parece caro. Para comprar por nível técnico, eu creio que não é o melhor momento agora mesmo. Eu esperaria um pullback e buscaria comprar algo em pullback esperando uma subida. Quem não está interessado em esperar pullbacks, o que pode fazer é vender uma put. Essa é a cadena de opção de Interactive Brokers. Se vamos a setembro, 130 dias,
Se vendemos, digamos, uma put em 160, estaríamos cobrando $460, que hay que multiplicar por 100, y el precio, si vuelve a 160 hasta en la expiración en septiembre, estaríamos comprando essa acción a 155,80 ou 155,40, considerando o preço médio. Essa é uma maneira que se pode fazer se não queremos esperar. E poner uma ordem de cierre para cerrar essa opção se chega a um valor que já não queremos esperar. Essas são maneiras que poderíamos ver agora mesmo que podemos fazer com Interactive Brokers. Nós, quando vimos que estava rompendo aqui, nós chegamos a vender, nesse dia, nós vendimos puts para setembro em 155. E cobramos $7,20. Ou seja, se na expiração o preço vuelve e termina por debaixo de 155, nós vamos a comprar as ações que são 155, que é nosso strike nesse ponto, menos $7,20. Se não me falha a matemática, compraríamos as ações a 147,80. A partir daqui, poderíamos começar a vender calls ou esperar que o preço siga subindo. Bem, a modo de resumo, nós temos feito um vistazo superficial, que isso não é uma análise de empresa, é um vistazo. Para analisar a empresa, teríamos que ver mais coisas, pero é uma análise, um vistazo bastante profundo de lo que se poderia ver de los números de la empresa. Hemos visto os principais ratios, sacamos o crescimento histórico que a empresa ha tenido e projetamos com esse crescimento o valor intrínseco que poderíamos comprar a empresa. Logo, analisamos o gráfico, o valor cotizado neste momento e observamos que a empresa já subiu. Seu valor no mercado ha subido muito e está muito por cima do valor que estaríamos dispostos a comprar de maneira utilizando os dados fundamentais. Junto com isso, evaluamos o gráfico, vimos que a empresa está em um momento agora bastante extendido, não vale a pena comprar agora por técnico tampouco, temos que esperar um pullback para que tenhamos melhores pontos de entrada. Junto com esses dois pontos, observamos que agora mesmo não é o melhor momento para comprar ações Interactive Brokers. O melhor é que há uma correção para poder comprá-la. Pero podemos utilizar opções, como o exemplo que eu he dado no nosso caso, vender, por exemplo, puts a largo prazo e se o preço volve a cair, compramos com uma boa prima. Compramos a empresa cerca do valor que havíamos calculado. Então, de maneira geral, esse é o processo que sempre hacemos quando queremos invertir em uma empresa. E espero que os haya gostado. Nos dê like, comparta esse vídeo com inversores que estejam interessados em seguir esse tipo de metodologia e espero fazer mais vídeos como este no futuro. E hasta aqui. Um grande abraço, graças por estar aí e boas inversões.